Fala, investidores! Hoje já aconteceu uma bomba dentro do mundo político. Só que não foi aqui dos Estados Unidos, foi lá do Reino Unido, já que o primeiro-ministro Boris Johnson ele anunciou a sua renúncia. E no mundo americano, dentro do contexto então dos empregos, aumentou o número de pedidos de seguro-desempregos, o maior número desde janeiro desse ano. Já no contexto das bolsas americanas, então elas estão se recuperando justamente após a reunião do Fed de ontem e aconteceu o que, na verdade, não era bem o que se esperava, mas sim, as bolsas estão em verde. Hoje eu não estou dizendo para você que estão em vermelho, mas sim, elas estão mudando, fazendo uma realocação de ativos, aproveitando já uma declaração antecipada do Fed dizendo então que sim, o que o mercado já espera, que vai ter uma subida de taxa de juros em torno de 0,575 e isso, claro, o mercado já recebeu muito bem, afinal de contas não é nenhuma surpresa. Bom, dentro das ações, então a gente vai falar também da Amazon, que ela está adicionando a plataforma chamada Grubhub ao programa dela de associados. Quer saber o que é isso? Vem comigo que eu vou te dar detalhes. E sim, o Fed agora de Atlanta, ele estimou o crescimento real do PIB americano no segundo trimestre para menos 2,1%. Será que é de se preocupar? Bom, vamos falar sobre isso. Olá, como é que você está, investidor e investidora? Esse aqui é o Money Talk, a tua atualização do mercado americano de ações. E, claro, se você quiser ter acesso a mais informações sobre o nosso canal, aproveita, visita também os links na descrição desse vídeo, que tem as outras mídias sociais. E se você gosta do tema que a gente fala aqui sempre sobre finanças, economia, enfim, ações, aproveita, se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nenhum dos conteúdos e ainda visita o meu Patreon, que é o primeiro link na descrição desse vídeo, onde ali você vai encontrar várias matérias atualizadíssimas que ajudam sempre os participantes da comunidade a, claro, proteger o dinheiro e multiplicar. Bem, importante a gente saber o que está acontecendo nesse exato momento. Vem comigo então, como eu sempre faço, trazer você aqui pro Yahoo Finance. Nesse momento, como você pode ver, ele está tudo verdinho e muito verdinho. Isso já vem acontecendo ao longo dessa semana, inclusive. SP500 numa alta de 1%, Dow Jones em 0,47% e o Nasdaq 1,47%. E o Russell 2000, Small Caps aqui, 1,89. Vamos dar uma olhadinha como é que tá o nosso óleo. Olha aqui, ó. Olha, beleza, 4,73% de subida. Ele vinha numa queda e de repente ele teve uma certa correção. Vou falar sobre isso também no dia de hoje. Mas importante para a gente comentar é que o dia, claro, já vinha sendo comentada essa questão da saída do Boris Johnson, que é o primeiro-ministro britânico, e ele simplesmente oficializou nesta manhã de quinta-feira. E isso foi depois que ele simplesmente foi abandonado por parlamentares do Partido Conservador que ele faz parte. E eles disseram que ele não estava mais apto para governar por uma série de situações. Então Boris Johnson ele disse que era claramente agora então a vontade, né, de todos os deputados conservadores e que isso se devia a um chamado instinto meio que de rebanho, que indica então haver um consenso dentre os parlamentares lá em Westminster. Veja que há menos de 3 anos atrás, o Boris Johnson ele obteve uma vitória histórica, ela foi esmagadora em uma eleição geral que aconteceu. Só que ele foi muito perseguido justamente pelas controvérsias que aconteceram agora nesses últimos meses, incluindo uma multa por ele violar as próprias leis dele de bloqueio por conta dessa situação de saúde pública que estavam enfrentando, que o mundo está enfrentando, óbvio, mas ele violou as próprias regras que ele tinha colocado. Então, além disso, houve também uma onda crescente de renúncias do próprio partido governista de Johnson, né? Desde a noite de terça-feira, que deu mais ou menos em torno de 60 pessoas que simplesmente disseram que iam sair do partido e fizeram isso. Então, dentro desse contexto, ele viu que a pressão só veio a aumentar e a favorecer a saída dele, não tinha mais, se tornou como que insustentável. Veja que a renúncia, então, de Johnson significa que agora vai haver uma disputa pela liderança para determinar quem vai se tornar o próximo líder conservador
e, claro, então, primeiro-ministro do Reino Unido. Só que os candidatos, eles vão precisar garantir o apoio dos parlamentares conservadores, com os dois finalistas ainda enfrentando uma votação dos membros do Partido Conservador. E o novo primeiro-ministro ou primeira-ministra vai ter que enfrentar uma economia muito conturbada, com uma inflação persistente e que está batendo a casa de 9,1% já. E além de tudo isso, um aumento, claro, né, por conta dessa inflação, dos custos de energia, com relação a essa questão da guerra que está acontecendo lá na Ucrânia e que justamente está assolando muitas indústrias britânicas, enquanto, claro, que o país ainda está lidando com aqueles impactos do chamado Brexit, que foi então a separação do Reino Unido da União Europeia. Ou seja, essa saída aí do primeiro-ministro só vai trazer mais problemas lá para a terra da rainha para ser desenrolado nesses próximos meses. Já no contexto americano, o problema da vez são os pedidos de seguro-desemprego que estão aumentando. Eles agora totalizaram 235 mil novos pedidos nessa semana que encerrou agora em 2 de julho. Isso significa então um ganho de 4 mil novos pedidos em relação ao período anterior, e um pouco maior ainda do que a estimativa de 230 mil, segundo o Departamento de Trabalho aqui dos Estados Unidos. Esse foi o número mais alto desde 15 de janeiro e elevou, claro, a média móvel de 4 semanas para 232.500 pedidos, que é o seu nível, que foi, né, está sendo o nível mais alto desde dezembro de 2021. Então, também nessa quinta-feira, a empresa que busca preencher vagas de trabalho, chamada Challenger Gray e Christmas, ela informou que as demissões planejadas elas aumentaram em junho para 32.517. Isso foi um salto de 57% em relação a um mês atrás, e o total mais alto desde fevereiro de 2021. Essa empresa ela observou ainda que o setor automotivo, que normalmente demite nesse período do ano, ele anunciou em torno de 10 mil novos cortes, o que levou o total anual para 15.600, ou um aumento em torno de 155% se a gente compara com o mesmo período de 2021. Então, dos 30 setores que a empresa tem rastreado, tem acompanhado, 10 setores têm anunciado mais cortes esse ano do que em 2021. Esses anúncios de demissões, eles simplesmente dispararam no segundo trimestre após um nível extremamente baixo de cortes nos primeiros 3 meses do ano. Então, até junho, o total anual foi de 133.211 e isso então significa uma queda de 37% em relação ao ano anterior. Mas o segundo trimestre já foi o maior total trimestral desde o primeiro trimestre de 2021. Os empregadores eles estão simplesmente começando a responder às pressões financeiras e à desaceleração da demanda que está acontecendo então em todos os setores e, claro, por conta disso, os gestores têm que fazer o corte dos custos para tornar então os seus produtos ou serviços mais viáveis, não é isso? Então, embora o mercado de trabalho ainda esteja bem aquecido, esse aquecimento ele está sendo massacrado, eu diria assim, por conta das demissões em massa que nós estamos vendo em várias gigantes. E você imagina, se as grandes empresas que têm um cash flow ou uma reserva de caixa muito grande estão mandando embora, imagine então as médias ou pequenas empresas. Se não fizeram, obviamente, ainda vão acabar tendo que fazer. Agora, falando do Fed, o Federal Reserve, as autoridades então do Federal Reserve se reuniram ontem para trazer as informações que indicam então fortemente o que será feito em termos de aumento de taxas de inflação na próxima reunião agora do mês de julho, que vai acontecer no dia 15. E eles enfatizaram a necessidade de combater a inflação, mesmo que isso signifique desacelerar a economia. O que já parece que obviamente já está acontecendo, até porque a economia está à beira então de uma recessão a ser declarada, porque possivelmente a gente já está dentro dela. Mas de acordo então com essas atas do Fed, isso aí já tem sido demonstrado, revelado e eles estão batendo obviamente muito forte nesse tema de inflação.
E o aumento das taxas de juros de referência, que foi de 0,75 percentual em junho, ele foi simplesmente necessário para controlar os aumentos do custo de vida, que estão nos níveis mais altos desde 1981. Então o Fed ele declarou que ele vai continuar então aumentando a inflação até que essa inflação então se aproxime, obviamente, né, diminua, faça com que a inflação caia aos níveis da meta que o Fed tem, que seria na casa de 2%. Isso significa dizer, então, que o Fed tem um bom trabalho pela frente, afinal de contas, a gente está falando de uma inflação ainda na casa dos 8,6%. Agora, então, falar em fazendo lição de casa, a Amazon, por exemplo, ela está agora fazendo sim a lição de casa para deixar o seu produto ainda melhor. Afinal de contas, a Amazon é um conglomerado de empresas e é talvez hoje, talvez não, com certeza é a maior empresa de operação e de negócios em nuvem, ou seja, na cloud. E veja aqui, ela está adicionando outro serviço para os membros do seu serviço de assinatura Prime, que é uma assinatura anual do Grubhub. E ela agora então vai estar incluindo no Amazon Prime para os assinantes estarem aproveitando. E esse produto é um produto então de entrega de comida aqui nos Estados Unidos. E isso significa então que vai permitir que certas taxas de entregas de restaurantes sejam simplesmente dispensadas, não precisa mais pagar quem tem o Prime. E a empresa chamada Just Eat, ou seja, Takeaway.com é a empresa controladora do Grubhub. E ela observa então que a Amazon também tem a opção de comprar ainda uma participação de 2% nessa plataforma de entrega de alimentos. Para a Amazon, há simplesmente uma pressão muito contínua para ela tornar, claro, né, os seus serviços de assinatura cada vez mais atraente, para que as pessoas então se mantenham. Afinal de contas, é uma grande fonte de renda. Só para você entender o tamanho então dessa fonte de arrecadação da empresa, atualmente o programa de fidelidade da Amazon, o Amazon Prime, ele possui mais de 200 milhões de membros que pagam em torno de $139 por ano. Então, os executivos eles esperam que a inclusão dos serviços do Grubhub atraia mais pessoas para se inscrever nesse programa então de fidelização. O Grubhub ele também é de interesse, claro, específico para a Amazon. Isso porque a Amazon está procurando entrar e dominar o mercado de entrega de comida em casa e nesse caso, ela diretamente vai estar entregando, então, seja alimento a ser processado ou comida já pronta, e isso vai fazer então ela bater de frente com um dos grandes players do mercado, que é o Walmart, que também está buscando cada vez mais então entregar seja as compras que as pessoas fazem no Walmart ou então, obviamente, também está buscando entrar nesse mercado gigantesco de entrega de comida. E claro, nesse contexto aí, o que nós vimos aí foram ações como DoorDash e Uber caindo bastante por conta, claro, dessa competição, porque, bom, o mercado que a Amazon entra, a Amazon domina. Agora, bom, vamos falar então da situação aqui que tem movimentado esse efeito da inflação na economia, né? Então vejamos que, embora o desempenho, né, na maioria dos ativos que a gente tenha visto tenha sido menos, vamos dizer assim, inspirador agora em 2022, então houve simplesmente uma notável mudança de tom nos últimos tempos. Enquanto a inflação e a política monetária foram os principais impulsionadores do mercado durante grande parte desse ano, os temores de recessão estão cada vez mais então aumentando. Os dados econômicos eles estão mostrando sinais de arrefecimento, com um GDP do Fed, por exemplo, de Atlanta, estimando o crescimento real do PIB no segundo trimestre agora em torno de menos 2,1%. E esse resultado seria o segundo trimestre, então, consecutivo de crescimento negativo do PIB, o que indicaria, claro, recessão. Veja, esses números, eles mostram para nós e declaram, claro, uma recessão técnica, mas os efeitos na prática é o que a gente já está vendo, é você ir no mercado, gastar muito mais, é você ir no posto de combustível e ver que na bomba você está pagando muito mais pelo combustível. E tudo isso, claro, não está acompanhando o que você está recebendo por mês, talvez do seu salário, não é mesmo? Então veja, só para situar você então de uma visão mais macro, né, da economia, vejamos então que a taxa de desemprego, como eu falei agora, ela permaneceu então em torno de 3,6% em maio, acima do consenso do mercado que deveria ser em torno de 3,5%. Daí, mas é ruim, é bom. Veja, o problema é que, claro, não é problema, é a solução que as pessoas estão trabalhando.
Mas dentro de uma economia onde a inflação está muito alta, significa que mais trabalho, mais dinheiro do mercado, mais dinheiro, mais consumo, mais inflação. Entendeu a lógica? Então veja, por isso que o CPI, né, de maio, ou seja, a taxa de inflação, ela acelerou para casa de, agora um outro índice, 8,6% ao ano, o que impulsionou, claro, né, obviamente foi impulsionado pelos altos custos então de energia e alimentação, foi o que mais impactou. Se a gente tira do CPI então essa questão, esses dois fatores, automaticamente você analisando, eu já trouxe aqui em outros comentários, o gráfico mostrando então que quando a gente tira os fatores alimentação e combustível, nós vemos então as taxas caírem ao invés de aumentarem. Então, nesse contexto que a gente viu então o outro ponto que seria que o Fed aumentou as taxas de juro agora em junho, e no dia 15 de junho, para 0,75 e se estimava que seria 0,5, o que fez com que o mercado oscilasse bastante. Então, além disso, as taxas de hipoteca fixa de 30 anos atingiram 6,04%, isso em 21 de junho, o nível mais alto desde 2008. E claro, não poderia deixar de mencionar os preços do petróleo, que atingiram um pico de 122 dólares o barril no dia 8 de junho, antes de cair acentuadamente para a casa de em torno de 104 dólares no dia 23 de junho, com a intensificação principalmente da preocupação com a demanda, já que com relação a essa questão aí também da China, abre, não abre e tal, é uma grande consumidora então de energia, obviamente se ela normalizar sua produção, claro, a demanda dela vai aumentar, havendo uma demanda maior, tem uma tendência também de subida dos preços. Agora, vamos lá. Claro que a pergunta que não quer calar é se a inflação, esse bicho-papão que os governos estão lutando, se vai ficar muito alta mesmo ou vai ter uma tendência de baixa. Aqui nesse ponto, o que eu quero mostrar para você é então fazer uma análise do que está acontecendo então com esses fatores chamados então de commodities. E quando eu trago aqui então nessa tela para você as commodities, vamos dar uma olhada aqui no gráfico com relação ao óleo. Olha só, você vê então que houve um aumento muito grande, que eu aumentei aqui, comentei em torno ali da casa dos 122 dólares, de repente teve uma correção, isso num curto espaço de tempo. A gente está falando em torno de 30 dias, o preço do petróleo ele simplesmente, eu diria assim, até que colapsou, afinal de contas, saiu de 122, caiu ali para 97, agora está sendo negociado a casa de 103. Isso, claro, a commodity petróleo. Aí, se a gente for aqui, gás natural, óbvio, segue o mesmo padrão, afinal de contas teve uma alta absurda, olha só, até o dia em junho, dia 7, estava negociado na casa de 9,28, agora ela está em 6, mas já chegou a cair a 5,40. Claro que as commodities são extremamente voláteis. Quando a gente olha as commodities de alimentos, antes de olhar alimentos, vamos dar uma olhada aqui no ouro, por exemplo, olha só. O ouro chegou aqui lá em março, 4 de março, numa alta chegando a 2,054 a onça, e daí de repente despencou aqui para 1.739. É uma queda muito grande. Agora, outras situações aqui também seria a parte de alimentos como a soja. Olha só, vê comigo esse gráfico também em curto espaço de tempo. Deixa eu puxar ele aqui para ficar mais claro para você. Olha só, aqui ó, no dia 9 de junho estava em torno de 1.764, agora então está na casa de 1.601, isso que já caiu a 1.575, agora no dia 5 de julho. Se eu voltar para cá e for olhar, por exemplo, o arroz, por exemplo, você vai ver o mesmo padrão. Olha só, chegou a 17,83 e simplesmente despencou para casa do 15. E se eu pegar, vamos voltar aqui para dar uma olhada, aqui, perfeito, aqui ó, a parte de milho, por exemplo, você observa que também teve o seu pico de 29 de abril em 809, de repente tem uma queda bem acentuada já no início de junho a 726 e agora está se mantendo aqui na casa dos 740. O que eu quero dizer com tudo isso? O fator inflação ele está diretamente ligado, claro, com um consumo. Mas o que a gente está vendo é que então essas commodities elas estão tendo uma correção muito grande, que nem eu comentei ali, quase numa análise de colapsando, ou seja, uma queda muito acentuada. Isso é próprio das commodities, essas subidas e essas descidas, mas o que nós estamos observando é que talvez aí a questão da inflação 8,6 dentro do mercado americano já tenha alcançado talvez ali um teto. Ela não vai ficar muito maior do que isso.
Talvez para esses números que vão sair agora no mês de julho, referente ao mês de junho, pode ser que fique ainda próximo ali dos valores que já ficaram então de maio em junho, que seria em torno de 8,6, mas há uma probabilidade muito grande que não, nós estejamos vendo um pico da inflação e claro, como eu já comentei, o Fed também vai estar aumentando ainda mais as taxas, mas o mercado já recebeu muito bem essa informação. E para você ver isso, vem comigo agora então na análise obviamente, das ações propriamente dito, como eu já tinha te mostrado, você vê aqui um Nasdaq, eu tinha falado então que estava 1,4, olha só, já está em 1,6 e isso vale então todos os três índices que eu coloquei aqui para você, Nasdaq, Dow Jones e S&P 500, todos eles estão em verde nesse momento. E se eu for olhar agora, não somente eles aqui, mas quando a gente vai, por exemplo, para as empresas agora, deixa eu escolher aqui, ó, o mercado, deixa eu dar uma olhada. Vamos pegar aqui, ó, o mercado mais especulativo. As ações que, obviamente, elas não seriam umas ações chamadas de refúgio, que seriam aquelas empresas onde você, em geral, já são muito grandes, em geral pagam também não digo bons dividendos, mas pagam dividendos, o que faz com que, sim, essas empresas tragam mais seguranças para quem está investindo nela. Então, só que nesse caso não. Aqui é uma seleção, então, de empresas mais especulativas. Por exemplo, a Virgin Galactic, que então são empresas aí que têm um produto, que buscam, nesse caso especificamente, por exemplo, levar as pessoas para terem a sua experiência fora, vamos dizer assim, da estratosfera, é justamente esse o objetivo da Virgin, e aqui você pode ver que uma empresa como essa não seria uma empresa de segurança do teu dinheiro, mas nesse momento você pode ver ali que ela está numa alta de quase 11%. Agora, não somente ela, mas outras empresas aqui, como a Affirm, Fastly, Lemonade, GameStop, até GameStop é uma ação, mas eu diria que meme, porque ela está descolada dos fundamentos. Quando você faz uma análise fundamentalista, analisando financeiro e contábil essa empresa, você vê que sim, os investidores ali não estão com foco, obviamente, na qualidade da empresa, mas sim só na capacidade especulativa que a ação oferece. Há outras empresas aqui, nós estamos vendo também Unity Software, com um bom crescimento, em torno de 5,5, mas eu estou falando disso dentro do dia de hoje. Então é muita volatilidade, mostrando então que as empresas, o que está acontecendo? Estão tirando os investidores, tirando dinheiro de investimentos mais seguros, empresas mais seguras, e levando então para o capital mais especulativo dessas empresas, então, que podem sim ter um bom retorno, mas ao mesmo tempo também podem ter uma grande queda. Afinal de contas, são empresas, dependendo da empresa aqui, empresa que, como a Virgin Galactic mesmo, ela não está com voos para o espaço garantido e acontecendo a todo minuto. Não, isso aqui já aconteceu, agora ela está desenvolvendo ainda o projeto, então você imagina, e ela não para de crescer aqui para o dia de hoje, né? Ela estava em 10,5, agora já está em 11,09. Outra situação aqui também importante a gente dar uma olhada seria então os bancos. Olha só, todo o setor bancário está vendo um bom crescimento no dia de hoje. Você pode ver o Barclays aqui com 3,22%, o Bank of America com quase 3% de crescimento. Na verdade, toda a minha seleção principal aqui está mostrando, então, bons crescimentos para o setor bancário. Agora, claro, vamos aqui dar uma olhada nas mega caps, as nossas gigantes de todos os mercados, todas elas em verde. Inclusive, a nossa querida Tesla. Veja, a Tesla, que ela teve um problema muito sério aí eu diria assim, entre o mês passado e agora. Se a gente voltar ao gráfico dela, pelo menos em um mês, você vê a volatilidade. Ela chegou a ser negociada aqui no dia 16 de junho, na casa dos seus $626, e agora aqui ela está sendo negociada em 724. Se eu for agora, por exemplo, vamos pegar aqui o Google, né? Ela também na casa de 2.113 e nesse momento está em 2.330. E a Amazon também, olha só, bateu a casa de $100 e de repente, em curto espaço de tempo, menos de um mês, ela já cresceu quase 15% o preço das suas ações. Então o que você pode ver sim que o mercado está retornando, obviamente, a essa questão do risco, uma vez que ele já sabe o que o Fed vai estar trazendo no dia 15. Ou seja, já está antecipando o fator aumento da taxa de juros. Quando nós enxergamos dessa maneira o mercado, fica muito mais fácil até, não sei, dependendo da tua estratégia, se a tua estratégia é especulativa, você já sabe então que o mercado está com uma tendência altista nesse momento. Se há uma visão mais de cautela, é claro que a gente não tem, os fundamentos do mercado hoje não mudaram muita coisa. A inflação continua,
Claro que existem indicadores como a questão das commodities que eu mostrei para você que estão caindo os seus preços. Se está caindo, significa que o mercado de consumo está diminuindo. Uma vez o mercado de consumo diminuindo, a inflação tem uma tendência de baixa. E se a inflação tiver uma tendência de baixa, a bolsa de valores ela agradece com força e ela vai ter então uma tendência de alta, principalmente nas ações mais especulativas. Mas claro, sempre é uma questão de cautela. Por isso, eu só posso dizer para você, obrigado por ter ficado comigo até agora. Espero ver você no próximo Money Talk. Muito bons investimentos. Até o próximo.